Nunca se falou tanto em emagrecimento e nunca se quis mudar tão pouco o comportamento. E é nesse cenário que surgem as canetas emagrecedoras, a promessa de emagrecimento sem reeducação, sem mudança e sem processo. Mas dá para falar em nutrição sem falar de comportamento? Hoje a conversa é sobre emagrecimento, finança, ciência e comportamento na vida real. Seja bem-vindo ao podcast Dinheiro Não é Tudo. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. Eu vou ler o currículo dela só para vocês terem uma ideia. Ela é mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal do Estado da Bahia. Ela tem pós-graduação em nutrição esportiva funcional. É docente de pós-graduação em nutrição em clínica e nefrologia. Membro do Comitê de Nutrição e Nefrologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nutricionista da hemodiálise em Hospital Referência de Salvador e atendimento em consultório. É essa mulher que eu tô falando aqui, ó. Thaís, seja bem-vinda. Thaís Vitorino, conte pra gente, se apresente, fale suas redes sociais, de onde você vem, essa mulher bonita, esse sorriso. Muito obrigada, que recepção, hein? Vou ficar assim mal acostumada, vou chegar já na rede social falando que eu sou a braba. Yeah. Eu sou Thaís Vitorino, sou nutricionista, sou uma grande entusiasta da nutrição, né? Trabalho com um público onde as restrições alimentares é o que mandam ali, só que comigo não, comigo é diferente. A nutrição é flexível, é um público de pessoas com doença renal crônica que convivem com essa doença por longo período, ao longo de toda a vida. E além de ser nutricionista, eu sou também uma filha, irmã, tia, uma quase cantora, me arrisco em várias áreas da vida. E é isso. E estamos aqui para bater esse bate-papo. Multifáceis. Olha aí, uma pessoa daqui da nossa cidade, da nossa capital, referência no que faz. Então, eu trago aqui para vocês conhecerem e admirarem, assim como eu já faço, né? E sigo nas redes sociais, etc e tal. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que está aí em voga, né? Emagrecimento. Fala um pouquinho pra gente, assim, como é que você percebe isso hoje no consultório, depois dessa enxurrada de canetas emagrecedoras? O comportamento do cliente que busca a nutrição, ele mudou? Diminuiu essa procura pelo nutricionista? O que é que você tem percebido no seu dia a dia? Eu trabalho em um nicho, que é o nicho de nutrição e nefrologia. Então, é uma pessoa com doenças crônicas. O pessoal da caneta emagrecedora que busca essa forma de emagrecimento não é o público que eu lido diariamente. Mas consigo perceber muito através de colegas nutricionistas que são da área. E, inclusive, isso vem crescendo tanto que eu observo até os meus pacientes, que muitas vezes têm a doença renal, mas têm a obesidade, né? E que precisam ter um emagrecimento, eles também tem o ideal de ter a caneta emagrecedora para acelerar esse processo. Os fins podem mudar, mas todo mundo está atrás da caneta emagrecedora. Sim, não só o público do emagrecimento. Perfeito. E assim, a gente percebe que a caneta foi criada com viés mais voltado ao metabolismo. E hoje as pessoas estão meio que desviando para a questão estética, né? Como é que você vê essa... Exatamente. As canetas, na verdade, a semaglutida, que é a droga, né, a medicação, nós temos várias marcas. Quando a gente vê o Ozempic, Rybelsus, tem vários nomes, Mounjaro. São medicações que foram idealizadas para tratar o diabetes. O processo de emagrecimento é um efeito colateral dessa medicação e que hoje tem sido utilizada como uma forma de tratamento da obesidade. Eu não concordo, já vou dar minha opinião, né? Embora eu não tenha pedido. Mas eu não concordo muito com essas formas de emagrecimento muito rápidas, tá? Até porque nós, seres humanos, no mundo atual, nós somos muito imediatistas, né? E você não levou 5 meses para ganhar peso. O processo de ganhar peso ele também é lento. Quando você vai ver, a pessoa vai ganhando peso ao longo da vida. Então, o processo de emagrecimento mais fisiológico, vamos dizer assim, o mais saudável, seria que esse emagrecimento fosse um processo mais lento, né? Então, eu não concordo tanto com o uso indiscriminado dessas canetas. E um ponto importante é que as pessoas que utilizam essas canetas, elas busquem auxílio de um profissional. O que eu observo hoje é
que tem muito o mercado aí informal, pessoas que não sabem se vêm de fornecedores adequados, ou que usam por conta própria, sem estar ali tendo a indicação de um médico, sem ter acompanhamento nutricional, e aí isso vira um grande problema, né? Qual é a ideia da caneta emagrecedora? Ela envolve a alteração de alguns hormônios que são importantes para a questão do emagrecimento, mas também um ponto principal é reduzir o apetite. O que você acha que essa pressa em emagrecer revela sobre a pessoa? Eu acho que isso revela muito uma questão de comportamento, de questões psicológicas. A obesidade é uma doença crônica e é multifatorial. E as pessoas hoje querem tratar por vias que não são tão fáceis. Algo que é complexo, a gente não vai conseguir resolver de forma fácil, né? Então, se é algo multifatorial, se envolve comportamento, se envolve questões metabólicas, envolve alimentação, envolve atividade física. Então, quando você busca o uso de uma caneta, busca o uso de um medicamento para resolver aquilo, certamente você está negligenciando outros polos do tratamento e isso vai trazer, sim, alguns problemas diante disso, né? Então, hoje eu vejo muito no polo das canetas emagrecedoras, das medicações para o emagrecimento, né? A negligência de outros profissionais que são muito assertivos no processo, que é justamente nutricionista e profissional de psicologia. Né, nós temos hoje uma questão aí da saúde mental, é um grande problema, é um problema de saúde aí do mundo, uma grande questão, e que está implicado realmente no processo do surgimento da obesidade, das alterações alimentares, do comportamento alimentar. Né? Nós temos várias patologias associadas, né, com a questão de saúde mental e a questão da alimentação. Então, Perfeito. Precisa ter essa abordagem multidisciplinar antes de você sair e comprar uma caneta ou achar que a caneta vai resolver o seu problema de obesidade. Pegando esse gancho aí no que você está trazendo para a gente sobre a importância dessa visão multidisciplinar, né? Como ficou o papel, ou como fica o papel do nutricionista hoje, né? Porque as pessoas querem resolver tudo sozinha, como se a caneta agora ela fosse algo milagroso, né? Agora eu não preciso mais ter uma reeducação, agora já não preciso mais talvez nem ir para academia, não preciso mais do nutricionista, eu vou fazer tudo sozinho, eu consulto no ChatGPT e sigo. Como é que você vê isso assim, tipo, o que é que vocês, assim, dentro do seu nicho ali e também fora, né, com seus colegas nutricionistas, o que é que vocês têm discutido sobre isso? Existe solução? Existe um meio termo? Como trazer esse cliente, esse paciente para a realidade, que não é a realidade midiática? Como é que traz ele para... Senta aqui, meu, calma. Não é bem assim como estão vendendo para você no YouTube. Uhum. Como é que vocês estão fazendo esse meio de campo, vamos dizer assim? Eu acho que esse é um papel não só do nutricionista. Infelizmente, a gente observa aí muitos nutris, mas muitos médicos também, né? Com a ideia do crescimento, de ter um retorno financeiro mesmo, com a venda das medicações, com angariar mais pacientes, mas às vezes não tem uma certa responsabilidade enquanto profissional com esse público. Então, se você vai utilizar uma medicação que o efeito é reduzir o apetite, e isso vai ser de forma indiscriminada, o profissional nutricionista se torna indispensável nesse processo. Por quê? A partir do momento que você faz uma restrição alimentar exacerbada, e quando isso não é aliado a uma atividade física, a um ajuste alimentar, você coloca esse indivíduo em um maior risco do que a gente chama da sarcopenia. Então, eu acredito muito que atualmente, pós essa epidemia de canetas emagrecedoras, teremos um grande cenário de pessoas que não têm doenças crônicas, muitas vezes, mas terão a sarcopenia, que é um quadro onde se observa a redução da massa muscular e redução da força muscular, que é um fator, é uma condição muito associada ao processo de envelhecimento. Com o envelhecimento natural, a gente já perde massa muscular, perde força muscular. E o que muito se pensa, ter menos força, ter mais força não está associado ao fato de você ter uma maior massa muscular. Sim. Mesmo aquele indivíduo que tem uma massa muscular ok, ele pode ter uma redução de força muscular. Entendi. E quando o uso dessas canetas emagrecedoras é feita de forma indiscriminada, você pode induzir a um indivíduo que muitas vezes só quer o processo de emagrecimento, como eu vejo hoje, muita indicação de pessoas que querem emagrecer, têm um sobrepeso, e aí usa a caneta porque quer perder 4 quilos. Sim. 4 quilos você consegue perder em um mês
com ajuste, com acompanhamento nutricional, com atividade física. Muitas vezes um indivíduo desse, você coloca ele em uma situação de baixa perda ali de redução da massa muscular de forma excessiva, e isso trazer ele para uma condição de piora de qualidade de vida, não conseguir fazer suas atividades habituais. Então, o indivíduo que muitas vezes era saudável ali, tinha um sobrepeso, um pouquinho de gordura corporal, você traz ele para um cenário de baixa massa muscular, baixa força. Então, né? a sarcopenia seria o que a gente chama de fraqueza na linguagem popular? Sim. Pô, tô me sentindo associado, fraco. Um pouco associado a isso. Legal. Então gente, preste atenção aí no que a nossa mestre está falando aqui. Cuidado com esse uso indiscriminado. Procure um profissional que seja conceituado, que entenda sobre o que está falando. Não é um tema que é discutido por apenas um profissional, então você envolve aí nutricionista, médico, psicólogos. Então, cuidado com a sarcopenia. Quando você estiver aí, né, se sentindo fraquinho, tomando suas canetas, até porque é um remédio, né, e existe um ciclo, né, salvo engano, existe um ciclo, e para você deixar existe um desmame também desse ciclo, né? Então, você vai tendo uma redução gradual ali daquele remédio. Tem como você explicar isso melhor, de forma mais técnica pra gente? Isso, assim, o médico seria muito mais importante explicando esse processo, mas só para as pessoas entenderem, existe um ciclo. Então, geralmente, o médico começa com uma dosagem por 4 semanas, depois ele vai aumentando essa dose, e isso vai depender da tolerância daquele indivíduo. Sim. Então, para cada pessoa, o médico vai avaliar como vai ser esse protocolo de uso da medicação. Então, quem compra aí de forma irregular, né? Tem gente que vai para outro país e aí tá comprando a medicação, pedindo para alguém trazer. Perfeito. Tem gente compartilhando seringa, compre para mim e para você. Ó o risco, né? Então, estamos em uma geração que não confia nas vacinas, mas confia no monjaro de outro país que não sabe de onde vem, né? É aquela questão imediata, né? Exatamente. Eu quero, tá todo mundo fazendo. Um outro fato que eu percebo bastante é que muita gente tem tomado essas canetas, né? Feito uso dessas canetas, mas ainda tem um pouco de vergonha ou receio. Na verdade, eu ainda não sei bem como classificar isso. Mas a gente percebe uma mudança assim nas academias, aquela pessoa que emagreceu rapidamente, assim, da noite pro dia, mas a pessoa quer passar para você uma imagem de que emagreceu treinando. Por que você acha que acontece isso? Eu acredito que no mundo de hoje, das redes sociais, a gente sempre quer performar bem, né? E isso é um grande estímulo para que as pessoas ajam dessa forma. Então, eu quero mostrar na rede social, no Instagram, no TikTok, que eu tenho força de vontade, que eu emagreci, que eu leio 50 livros, que eu acordo todo dia às 4 horas da manhã, e aí a cada 20 minutos eu faço uma coisa diferente. Quando deu 7 horas, eu já treinei, eu já tomei monjaro, eu já fiz a dieta, já levei meu filho para a escola. Isso não existe, isso é utópico, esqueça. Eu não consigo fazer isso. Acredito que muita gente não consegue fazer, então para com essa ideia de performance e vamos viver a vida real. Se você usa monjaro e quer performar, que está emagrecendo bem, com saúde, eu te sugiro que faça melhor. Poste seu treino, poste que usa sua medicação, acompanhado por um médico e por um nutricionista. Aí sim você vai ganhar um grande ponto na sociedade. Fica a dica. Agora, Thaís, conta um pouco pra gente aí, de onde é que você vem? Como foi a infância de Thaís? Thaís é de Salvador, é natural daqui? De onde é que vem essa mulher negra, bonita? Eu sou natural de Salvador. Inteligente, viu? Super inteligente, por sinal. Oh, meu Deus. Amém, amém. Eu sou de Salvador, sou da Cidade Baixa. Sou a irmã preferida do meu irmão, detalhe, ele só tem eu, né? Só somos nós dois. Mas ele diz que eu sou a irmã que ele mais gosta. Sou a filha caçula. Tenho 2 sobrinhas, um mini sobrinho neto agora, né? E gosto muito de estudar, sou uma pessoa que gosto muito de ser leve na vida, mas não se engane, se você pisar na bola também, você vai ver meu outro lado. Tá? Gosto muito de compartilhar conteúdo nas redes sociais, amo minha profissão enquanto nutricionista, sou uma grande entusiasta, eu gosto de tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? Embora eu lide com pessoas que não têm uma vida tão fácil. E gosto muito de contribuir com tudo, com ciência, gosto de fazer pesquisa, então gosto de me envolver em várias coisas, gosto da área das artes, gosto de leitura,
né? E é assim que eu vivo e me torno presente, empoderada e reformo, sou ali uma resistência na minha existência mesmo. Hoje você é uma referência, né, no assunto nefrologia no Brasil. E eu fico imaginando aqui como surgiu, né, a ideia de ser nutricionista na sua vida. É uma mulher negra, sendo que em um contexto passado, a saúde ainda era um campo muito branco, né, de difícil acesso até para a pessoa se enxergar naquele lugar. Então, como foi essa caminhada para você até chegar e dizer, pô, é isso que eu quero ser nutricionista, porque eu tenho vocação ou porque eu me inspirei na minha tia? Como foi esse processo para você? Para mim, a ideia de ser nutricionista foi tem um pouco de várias coisas. Eu queria uma profissão em que eu pudesse cuidar de pessoas, né? Em que eu pudesse auxiliar. Eu gosto de ser útil. Eu sou muito ativa, eu gosto sempre de estar em movimento, né? Isso desde jovem. E aí, na época de escola, quando a gente estava naquele processo de escolher a nossa profissão, quando eu era criança, eu sempre dizia que queria ser professora, que é a minha profissão do coração. Eu gosto muito de ensinar, né? E hoje eu consigo aliar as duas coisas. Mas na época do terceiro ano, ali, quando a gente está escolhendo a nossa profissão, faz teste vocacional, eu já sabia que seria da área da saúde, né? Mas não queria profissões muito hypadas. Eu já disse logo à minha mãe, não quero medicina, nem quero direito, né? Vou pensar aí o que é que eu vou fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tive um pouco de questões com a alimentação, então eu era aquela criança que sempre fui magra, como sou magra até hoje, né? E sempre tinha anemia, não queria comer alguns vegetais, tinha algumas questões assim. Uma ideia que me fez ir para a nutrição foi um pouco disso, foi um pouco de experiência pessoal, né? Minha com a minha alimentação. E no período que eu fiz o vestibular para a nutrição, foi um período que a nutrição estava ganhando uma certa notoriedade, né? Se falava muito da profissão na televisão, tinha aquelas entrevistas falando da importância da alimentação. Uhum. Antes, o médico sempre teve aquela posição inicial, né? Esse Ser médico é importante, o mais importante. Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi o período em que a nutrição foi ganhando essa importância. Como hoje a gente vê médico, vários profissionais, todo mundo quer vir para a área da nutrição, Sim. né? Já que se reconhece que é um ponto importante. E aí a minha decisão em virar nutricionista parte muito desse lugar. E quando a gente está falando aqui sobre nefrologia, nem todo mundo sabe o que é. Como foi que você caminhou para esse lado? Mas antes de você falar como você escolheu essa especialidade, eu queria que você explicasse para a gente o que é nefrologia. Nefrologia é uma área do estudo da medicina onde lida com as doenças renais, que são ali, né, as doença renal crônica, cálculo renal, tem inúmeras doenças renais, tem hidronefrose, tem várias condições clínicas associadas aos rins, que são 2 órgãos que a gente tem extremamente importantes e que as pessoas geralmente só notam a importância desses órgãos quando ele apresenta problema, justamente porque os sintomas, sinais que vão aparecer decorrentes de uma doença renal, eles só vão aparecer quando isso já está muito avançado. O pessoal costuma dizer que na verdade, são silenciosos, né? Exatamente, uma doença ali, silenciosa. uma coisa que é silenciosa. Quando você percebe, já está no meio da situação. Mas e aí, o que é que você poderia trazer para a gente aqui do tipo, como evitar esse tipo de doença renal, assim? Basicamente com alimentação mais simples? Como é que eu poderia evitar isso? Um primeiro ponto é ter conhecimento de como está a função do seu rim. Muita gente aí negligencia, fica anos sem fazer exames de laboratório e você pode ter noção de como está o seu funcionamento renal a partir de 2 exames simples. Exame de creatinina no sangue e um sumário de urina. Então, qualquer médico clínico pode te solicitar esses exames e você pode ter um cenário de como está a sua função renal. Essa é a principal prevenção de doença renal, é você conhecer como anda o seu funcionamento renal, tá? Do ponto de vista da alimentação, o que é importante? Você ter uma alimentação, o que a gente chama do saudável. É evitar o excesso do sal. E quando eu falo do excesso do sal, nem sempre é o sal de adição no preparo dos alimentos. Mas a gente consome muito sódio a partir dos industrializados. Então, nossa alimentação hoje em dia, pela praticidade, até os alimentos que são ditos fits, né? É fit, mas muitas vezes eles têm um alto teor de sódio.
Observe que agora existe a lei que obriga a colocar ali a tarja, né, alto em sódio, alto em gordura saturada na frente dos alimentos, justamente porque a gente consome muito sódio sem ter a mínima ideia. Então, você ter uma alimentação que não é tão exagerada em sal e em sódio é super importante. Evitar o consumo de alimentos, fontes de gordura saturadas, frituras. Hoje em dia, vem um público aí não nutricionista, blogueiros, que indicam dieta da selva, banha de porco, óleo de coco. Tem um careca doido aí que manda parar de escovar o dente, que tem que tomar sol. Então, não caia nesse ponto aí que é charlatanismo. Então, a alimentação para você proteger o seu rim é uma alimentação básica ali, né? Frutas, vegetais, atividade física, ter hábitos de vida saudáveis. Se você fuma, parar de fumar. Se você consome um excesso de bebida alcoólica, ter moderação nessa prática. É isso que vai ajudar a prevenir doenças renais. Legal. Quando a gente fala assim sobre alimentação e finanças, né, parece que são assuntos que todo mundo sabe as respostas. Assim, é muito simples. Se você abrir o Google, o YouTube, vai estar cheio de recomendação. E aí eu fico me perguntando, se todo mundo tem tanto acesso a essas informações e parece saber tanto, por que na prática a gente faz diferente? Perceba que é simples a pessoa dizer, tem que comer saudável, diminuir o sal, deixar de comer açúcar, e quando você vem para finanças a mesma coisa, eu tenho que ganhar mais e gastar menos. Mas quando você vem para a prática, você está em um país que tem metade da população endividada e boa parte da população obesa ou com sobrepeso. Então, para você, né, na sua opinião, onde é que está essa falta de equilíbrio? Precisa de mais informação? Talvez o problema esteja no comportamento? Como é que você vê esse ponto? Problema no comportamento. Problema no comportamento. Porque o que vai decidir é o que decide a sua escolha, né? E é aquela ideia, às vezes, eu sei que não vou ser hipócrita de dizer que fazer uma alimentação saudável é fácil. É difícil hoje o brasileiro se alimentar. Hoje a boa parte da população não tem ali uma renda que vai permitir uma alimentação saudável de qualidade, junto com os outros hábitos de vida ou desejos de vida da população. Mas, se for analisar só o fato de não ter acesso financeiro à alimentação de qualidade, porque tem pessoas que têm acesso financeiro, mas se alimentam de má qualidade. Exatamente. Né? Então, é aquela ideia que eu falo de comportamento. Você ter ali entender um pouco da sua saúde mental, buscar a ajuda de um profissional, psicólogo, para entender por que você desvia o seu comportamento para se alimentar de coisas que não são interessantes. Por que você tem uma alimentação? Por que você busca compensação na alimentação? Sim. Aí, outra curiosidade aqui que me bateu na cabeça agora. Quando você vai no supermercado, você costuma analisar o carrinho das pessoas? Super, total. Desculpe aí, viu? Vocês vão me ver no mercado. E aí você... Mas no off eu tô aqui, né? Meu Deus! 50 anos de miojo. Faço isso, inclusive já fiz um conteúdo sobre isso no Instagram, né? Tipo assim, eu olhando o carro, passando 50 quisucos. Então você percebe que, tipo, você acredita que o carrinho de compras da pessoa fala tanto sobre a pessoa quanto o extrato bancário? Você acredita que existe essa relação? Existe um pouco essa relação. Eu acho que é importante diferenciar, porque tem pessoas que realmente não vão ter como escolher a melhor opção, Sim. Né? Então, vai ter pessoas que realmente... Eu tenho exemplo de pacientes que precisam de cesta básica. E às vezes na cesta básica veio o suquinho de pacote. Sim. Assim, ele não tem escolha, né? Perfeito. Então, às vezes, a minha conduta não é ficar falando que que horrível, você tá tomando esse suco. Não. Mas é orientar ele da melhor forma. Eu tenho um paciente que ele vai ter que comer biscoito mesmo, então eu vou orientar o que? Qual é o melhor biscoito para você estar consumindo aqui? Entendeu? Então, eu preciso trabalhar com a realidade. Mas hoje, você ser saudável, comer bem, isso custa caro? Para mim, custa. Na minha visão, custa, sim. Porque nós temos um problema de distribuição de renda no nosso país, né? Então, os produtos no mercado cada vez estão mais caros. Frutas e vegetais, que é deveria ser a base da alimentação,
são alimentos que não trazem ali uma durabilidade tão bacana, então você tem que comprar com uma certa frequência. Perfeito. Você tem famílias que são com 10 pessoas. Então, como é que essas 10 pessoas, com necessidades diferentes, se tiver diferentes idades, o que a criança precisa consumir, o que o idoso precisa consumir, o que o adulto em idade ali de trabalho ativo precisa consumir é diferente. Então, é difícil, sim, ter uma alimentação, do ponto de vista financeiro, ter uma alimentação saudável. Claro que o profissional nutricionista vai te ajudar nesse processo. Sim. Porque vai te ajudar nas melhores escolhas para você. Então, se você tem que consumir 3 porções de frutas ao dia, não precisa ser 3 porções de uma de pitaia, outra de kiwi e outra de mirtigo, que são frutas caras. Uhum. Então, você pode escolher algumas frutas que são mais em conta, que você pode comprar na feira, que você pode comprar em quantidade, e melhorar um pouco esse padrão alimentar. Se você não consegue fazer as 3 porções de frutas que seriam interessante, vamos começar com uma porção, com 2. O que é que você consegue melhorar daquilo? Então, quando se tem um acompanhamento nutricional, o que se busca é isso. Não é você chegar no padrão do ideal, mas diante do que você consegue praticar, aonde podemos melhorar. Eu gosto de trabalhar muito isso com meus pacientes. Legal. Porque eu tenho a impressão de que os ultraprocessados, eles são mais fáceis de adquirir. Uhum. Então, eu acredito que a população que tenha pouco conhecimento e uma baixa renda, vamos dizer assim, ela tem muito mais acesso a alimentos que, no longo prazo, vão prejudicar a sua saúde. Talvez no curto prazo seja um pouco mais barato, mas no longo prazo possa ser que saia mais caro. Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Então, como é que a gente poderia buscar esse equilíbrio? Até porque nem todo mundo tem acesso a um profissional, um nutricionista. Uhum. Né? Como é que a gente conseguiria fazer esse equilíbrio? Essa galera que está assistindo a gente aqui em casa e eles não querem ir para caneta ou não podem ir para caneta, não querem ir para ultraprocessado, o que fazer? De maneira mais acessível. Eu acho que é muito importante analisar para o que vem sendo feito hoje na prática, né? Do seu dia a dia. O que é que essa pessoa vem fazendo? Muitas vezes não é nem trocar o que vai se adquirir, mas muitas vezes a forma de preparo daquele alimento. Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de consumir muitos alimentos fritos. Às vezes mudando a técnica de preparo, isso já é benéfico. Uhum. Então, se você tem o costume de usar o óleo para fritar, vai comer um frango, o almoço é frango, precisa fritar? Talvez colocar no forno, né? Fazer cozido, sem adicionar tanto óleo. Essas fritadeiras elétricas, elas fritadeiras ajudam? elétricas, mas nem todo mundo tem, né? Hoje eu lido Também. muito com muitas pessoas que não têm fritadeira elétrica e isso não é um problema. Você não ter fritadeira elétrica não é... Você não precisa ter um air fry para ser, né, saudável. Então, existem técnicas que você faz no forno, que você cozinha, que você usa temperos naturais, que você vai reduzir ali a necessidade do sal. Então, essas mudanças que parecem básicas, elas podem trazer muitos benefícios. Eu costumo, quando eu estou atendendo clientes de planejamento financeiro, falar sobre a questão de você fazer uma lista de compras. Sim. Porque isso pode te ajudar ali no orçamento a minimizar esses impactos, né? E evitar aquela compra por impulso. Sim. Você acha que essa seria uma atitude também que pode melhorar na questão nutricional da pessoa? Poderia sim. Uma boa alternativa. Hoje, como a gente tem o acesso à internet, então temos muitos conteúdos sobre, né? Então nós temos muitos profissionais que já divulgam nas redes sociais receitas com opções mais saudáveis do que preparar. Ah, não, quero comer pão todo dia, mas aí eu não quero comer pão todo dia e não dá para comer raiz. Tem receitas que dá para fazer de pão caseiro, que você usa aveia, que usa semente de chia, enfim. Hoje nós temos muito conteúdo na rede social sobre esses pontos e que isso ajuda muito a melhorar a qualidade da alimentação para essas pessoas que estão em casa. Perfeito, perfeito. E quando você, nesse contexto assim de alimentação, a gente está falando aqui, alimentação, finanças, né, comportamento, né, tipo esse tripé aqui, alimentação, finanças, comportamento. Qual desses 3, assim, na sua visão, que tem um impacto maior na vida social daquela pessoa? Ou não existe esse peso? É um conjunto ali no dia a dia? Eu acho que um conjunto, mas eu distribuiria muito entre finança e alimentação. Finança e alimentação. Porque assim, a gente...
os estudos mostram que a maioria das nossas decisões são tomadas de forma emocional, né? 95% pelo menos das nossas decisões são emocionais, os outros 5% que a gente realmente processa e pensa antes de fazer. Talvez essa questão comportamental também tenha um peso bastante importante, né? Dentro de uma sociedade onde cada vez mais, como você trouxe mais cedo, a gente busca o imediatismo, né? Busca a perfeição que a gente vê nas redes sociais. Então isso também talvez tenha trazido todo esse movimento no nosso dia a dia, que a gente tem percebido pessoas, né, buscando cada vez mais essas canetas emagrecedoras em busca de soluções rápidas para poder postar um vídeo melhor, com um corpo mais bonito na rede social, que não necessariamente um corpo mais bonito quer dizer saúde. Como você trouxe aqui agora há pouco, que eu não lembro o nome, né? Que a pessoa pode ter aquela fraqueza. Sarcopenia. A sarcopenia. Exatamente. Né? Então a pessoa ali tá bonito, tá com o corpo, tá no shape, mas tá fraco, perdeu massa muscular, perdeu alguns nutrientes do corpo que são importantes. E um ponto importante, ó. Todo mundo quer ir pra academia, quer ficar fitness, quer ficar malhado, quer ficar bonito na foto. Mas vou deixar um recado aqui, você precisa malhar, porque o dia que você cair em um hospital, em uma UTI, você vai sobreviver mais quando você tem mais massa muscular. Por isso a minha preocupação e a minha fala diante da sarcopenia, que é justamente essa redução da massa e da força muscular. Então, o que nós profissionais estimulamos as pessoas a treinarem é para vocês sobreviverem com muito mais facilidade diante de um cenário de evento agudo. Então, teve um internamento, teve um acidente, Deus livre e guarde, teve um processo agudo que precisou internar, precisou hospitalizar. Se cair em uma unidade intensiva, você tem um maior risco de óbito do que um indivíduo que tem uma massa muscular ali mais adequada. Então, o ideal é fazer musculação. Exato. Musculação é como se fosse um ponto importante. Tipo uma das atividades mais interessantes. Mais completa, né? Porque ela realmente... Exercícios de força, né? Tudo que envolve carga, força, são exercícios que geram estímulos para crescimento muscular. Vamos tratar de fazer musculação, aí até eu me incluo nessa aí, né? Porque eu gosto muito de exercício aeróbico, mas confesso que a musculação eu sempre deixo meio que... de lado. Tem que combinar esses três, precisa combinar esses treinos. E eu tenho um certo problema no joelho, e sempre quando eu procuro o ortopedista, ele fala, né? Essa galera que gosta de treinar, de correr, vou fazer só corrida, ou então vou fazer só crossfit, só funcional... Adoro eles, porque sempre vão ser meus clientes. Exatamente. Então, assim, os ortopedistas já sabem, sempre quando eu tenho a oportunidade de ir, eles sempre falam, tem que fazer a musculação para fortalecer os músculos e tal. Então, assim, a gente percebe que esse processo de saúde, ele realmente é um conjunto, né? Nutrição, musculação, exercício físico, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, e tudo isso respinga também no financeiro. Né? Sim, com certeza. Então termina sendo um ciclo ali onde você está ali sempre buscando. Hoje as pessoas buscam muito performance na rede social, mas será que a gente está performando na nossa vida pessoal? Real, né? vida na vida real do nosso dia a dia? Será que a gente está buscando realmente esse equilíbrio? Não vou nem dizer perfeição, né? Mas porque perfeição é algo tão distante, mas assim, a gente está buscando esse equilíbrio na nossa vida pessoal, né? Treinar, se alimentar bem, porque primeiro que já não é fácil essa questão da alimentação, eu digo por mim, já que eu, por exemplo, almoço muito fora de casa. Como é que você vê essa questão assim de a pessoa que almoça fora de casa? Seria uma boa essa pessoa de repente aprender a cozinhar, ou existe uma economia nisso? A pessoa passa a comer melhor de fato? Você tem alguma noção assim sobre esse assunto? Ajuda? Você levar de casa, se você quer se alimentar de forma mais saudável e se quer economizar, é mais interessante você ser marmiteiro. É muito importante isso. Porque você contar com o fato de sair na rua e achar uma opção mais saudável vai ser muito mais difícil. Então, quando você já sai com a sua alimentação pronta de casa, é muito mais possível você seguir o que é planejado dentro de uma alimentação saudável, adequada, do que você aventurar. Então, é melhor ter o certo do que ter o duvidoso. Então, você levar de casa é mais interessante. Olha aí, fica a dica. Serve para mim também. Recentemente, um instituto de pesquisa, a Nielsen,
ele trouxe que o hábito de consumo dos brasileiros ele está mudando. E um pouco disso se deve exatamente a essa nova tendência das canetas emagrecedoras. É tanto que uma grande rede, né, o Açaí, uma grande rede de atacadista, ele estava em um processo de expansão e agora ele decidiu que vai colocar farmácias em suas lojas, porque ele percebeu que o brasileiro, embora ele não tenha educação financeira de base, mas ele, para a caneta, ele aperta o orçamento para fazer a caneta caber. Uhum. O que pode lá na frente gerar um endividamento, não necessariamente ele está fazendo caber, ele pode estar gerando ali uma dívida. Mas o fato é que na pesquisa mostra que essa mudança comportamental, as pessoas estão buscando colocar a caneta dentro do orçamento. Então o atacadista, o Açaí, no caso da pesquisa, ele já sai na frente. Então ele coloca agora as farmácias dentro do supermercado para poder reter essa parcela de cliente. Ou seja, você sai da farmácia e entra no supermercado. Ou sai do supermercado e entra na farmácia, mas você vai estar ali naquele ecossistema. Como é que você tem notado essa mudança na prática, no dia a dia? Tenho notado esta mudança, inclusive pessoas que não teriam a condição de comprar a caneta, reclamando porque não divide de 10 vezes, porque só divide de 6 ou de 4 vezes. Agora, será que compensa? Pense comigo. A caneta custa R$1.000, não sei, a depender, nem sei mais quanto é que está custando, eu acho que vai baratear com o tempo, mas a caneta custa R$1.000 para você ter um emagrecimento em pouco tempo. Emagrecimento esse que você possivelmente, às vezes, não vai fazer com o médico acompanhando, não vai ter o Nutri acompanhando, e aí você pode perder muita massa muscular. Guarda essa informação. E nesse R$1.000, você também poderia investir na sua alimentação e numa prática de atividade física mensal, que não seria R$1.000. Você não vai gastar, a depender do contexto familiar de cada indivíduo, mas para uma pessoa só, talvez ela não gaste R$1.000 com a própria alimentação e uma atividade física, uma academia de bairro, vamos dizer assim. Será que compensa esse aperto financeiro ou esse endividamento para o resultado que vai se obter? E, inclusive, é a primeira vez que eu vejo um medicamento alterar o padrão de consumo das pessoas, né? Então, assim, talvez estejamos passando por um momento realmente de divisão, né? Disruptivo, vamos dizer assim, porque é um contexto diferente. As pessoas querem esse resultado imediato. Parece que realmente inventaram algo milagroso, entre aspas, né? Algo milagroso. É aquela coisa, eu sento no sofá e eu emagreço. Então eu não preciso mais me deslocar até a academia para o povo emagrecer assistindo Netflix. Exatamente. Então, você senta no parece sofá. um mundo perfeito, né? Como é que a gente vai conseguir desconstruir isso? Eu acho que isso precisa ser desconstruído e com muita informação, como a gente está trazendo hoje aqui essa discussão. Tá, você tomou Ozempic, Mounjaro, enfim, sentou no sofá e emagreceu. Mas emagreceu o quê? O que foi que você perdeu nesse processo? Será que foi gordura ou músculo? Porque se foi músculo, não tá valendo a pena. Você tem noção do que é que você está perdendo enquanto você está usando a caneta emagrecedora? Por isso que o nutricionista é importante no processo. Porque como a pessoa que usa a caneta vai ter uma redução de apetite, vai ter algumas mudanças metabólicas, o nutricionista vai adaptar a sua alimentação para garantir que você tenha o consumo de todos os nutrientes para que essa sarcopenia não apareça ali. Perfeito. Né? E eu percebo que o emagrecimento ele virou realmente uma prioridade financeira na vida das pessoas, né? Então, como você falou, a pessoa às vezes está com o orçamento apertado ali, mas ela quer dividir em 10 vezes. Se puder dividir em 20, coloca. Exato. Porque a gente está sempre olhando para as parcelas, né? Independente do prazo que a gente vai pagar. E termina vindo essa bola de neve que coloca a gente lá no lugar do endividado. Sim. Então, assim, o nosso país realmente a gente precisa, de alguma forma, trazer esse tipo de bate-papo, de informação, né? Para as pessoas que estão assistindo, trazer o outro lado, o lado técnico. Porque o lado do oba-oba, esse daí é mais fácil, né? A gente acha em qualquer lugar. Você abre qualquer página e tá lá. Sim, a parte boa, né? Às vezes até seu amigo te oferece. Você não sabe nem de onde é que ele está trazendo aquilo, se aquilo realmente passou pela Anvisa, se tem alguma certificação.
Você não sabe, mas você sabe que ele está te vendendo mais barato. E ele diz que faz efeito, porque ele já vendeu para fulano, e fulano diz a você, ó, funciona. Ok. Então, assim, a gente tá vivendo esse ciclo. Eu espero que a galera que está assistindo a gente aí realmente absorva todo esse conhecimento, né? E pare para pesquisar, aprofundar mais, porque aqui a gente realmente não vai conseguir exaurir todo o assunto. E eu queria voltar agora também para a sua parte mais pessoal, como autônoma, né? Como é que funciona hoje para você fazer toda essa divisão da sua renda como autônoma? Você também tem um emprego de CLT. Como é que você faz essa gestão? Né? Porque eu atendo muitos autônomos e sempre a preocupação é 2 pontos: separar o dinheiro pessoa física da pessoa jurídica. E a preocupação com essa volatilidade, né? Que um mês eu ganho X, no outro mês eu ganho menos X, e no outro eu ganho X mais Y. Então, como é que você consegue viver essa vida volátil da profissão de autônomo e, no seu caso, também misturando autônomo com CLT? Eu consigo gerenciar atualmente, isso para mim é novo, inclusive, nesse gerenciamento. Eu separo a minha renda, né? CPF, o meu PJ, mas é muito difícil fazer isso. Eu tenho auxílio de um contador ali para estar junto comigo no processo. Mas preciso evoluir ainda bastante nesse cuidado, inclusive com o que fazer com o meu dinheiro, né? Fazer ele render mais ou investir. Tô aqui, viu? Preciso avançar nesse processo, mas já tenho muitos cuidados com relação a separar a renda. Atualmente, há 1 ano, eu faço uma mentoria de carreira, então me ajudou muito no processo, me ajudou muito a trabalhar de forma estratégica. Perfeito. Porque, como eu sou uma pessoa do fazer e eu gosto do que eu faço, então era muito do fazer, e não pensava tanto, era muito cansaço muitas vezes e Sim. O retorno não era tão compatível com o cansaço, né? Do fazer. Exatamente. E aí a mentoria me ajudou muito nesse processo de gerenciar ali, né? Não, esse dia aqui não vou abrir o consultório, não, vou descansar, né? Precificar da forma adequada, correta, né? Isso. De conseguir verificar ali. Quem gosta do trabalho, convite, vinha fazer tal coisa aqui, eu ia, né? Vou ali palestrar, vou ali fazer tal coisa, né? Então, ajuda muito a impor certos limites em algumas coisas e me ajudou bastante no processo. Mas ainda estou caminhando para melhorar. Venha para cá para consultoria, rapaz, tá perdendo tempo. Venha para consultoria, Júlio Faustino, né, para os autônomos aí. E realmente é uma dor, né? Assim, o autônomo, assim como boa parte dos brasileiros que trabalham aí como autônomos, a gente sabe que são pessoas que estão ali se esforçando todos os dias, são pessoas criativas, mas às vezes falta exatamente essa parte, a parte técnica, a parte estratégica, a parte que vai fazer você sair do ponto A e ir para o ponto B. Uhum. Então, às vezes, a gente está ali só executando e não vê a coisa trabalhando tanto e no final do mês as contas continuam ali meio que apertadas e você não entende, pô, eu trabalho tanto e... Então, como você está fazendo aí uma mentoria, um mentor, um acelerador de carreira, tudo isso vai fazendo a gente se movimentar e ficar mais perto do ponto B. Uhum. Né? Dessa evolução aí para o ponto B. Eu percebo que você é bem dinâmica assim, na sua vida, na sua carreira. E eu vi recentemente umas postagens de você em umas aulas de canto. Daqui a pouco eu já estava vendo Thaís cantando profissionalmente. Daqui a pouco eu vou ver Thaís no The Voice. Ainda existe The Voice? Existe ainda, né? Pois é. Então, assim, você pensa em cantar profissionalmente? Me diga como começou isso, essa paixão pela música. Já vinha de trás? Era algo que você falou assim, vou me realizar aqui profissionalmente nessa carreira aqui que vai me dar um dinheiro e depois eu vou fazer o meu sonho. Foi algo assim ou não? Eu sempre gostei muito da área das artes, né? Assim, eu já fiz, quando mais nova, aulas de teatro, né? Sempre gostei muito de ouvir música, de cantar, de instrumento. Aprendi a tocar violão com um primo, assim, né? Mas não avancei tanto. Aí veio a época de faculdade, aí parei de tocar, de exercitar. E após o mestrado é um divisor de águas na vida das pessoas, né?
Porque, E ainda assim, vem um doutorado por aí, é viu, muito estágio. Oh, meu Deus. Não falar esse nome que minha orientadora vai assistir. E aí, foi um processo que eu tava de muita exaustão de saúde mental mesmo, né? É trabalho, era estudo. O meu mestrado foi na época da pandemia. Então, foi um projeto, parou o projeto por conta da pandemia. Aí teve que fazer outro projeto, então foi bem estressante. E aí, quando terminou o mestrado, eu falei assim, poxa, agora eu preciso viver mais pra mim, viver minhas coisas, né? E foi aí que eu decidi voltar. Eu pensei inicialmente em voltar às aulas de violão, e aí eu busquei, né, um profissional para ter as aulas de violão. Só que esse mesmo profissional, que é o meu professor, que eu adoro muito, o Daniel Santana Violão, que é maravilhoso, ele dá aula de violão, mas tem uma escola de música, então também dá aula de canto. E aí ele me ofereceu a ideia, por que você não faz aula de canto também? Porque aí vai te ajudar muito no processo do violão. E aí eu comecei a fazer aula de canto e violão. Mas a aula inicialmente veio com a ideia de saúde mental, né? Poxa, esse turno da aula aqui vai ser meu respiro da semana. Tanto que minha aula era na sexta-feira, e aí para dar uma relaxada, né? Só que eu acho que o professor mesmo foi percebendo, tem um talento aí do negócio. Eu tenho uma facilidade realmente para aprender o instrumento e tal. Que massa. E aí foi avançando muito bacana. Tem uma pedra bruta aqui, vou dar uma lapidada. E aí deu super certo. Na escola tem as apresentações, sempre no meio do ano, ao final do ano tem apresentações. Então, o que você vê lá no Instagram, geralmente são as apresentações. Sim. Ou então, quando tem ensaio, quando tem aula, eu gravo alguma coisinha lá e boto também. E você vai dar uma palhinha pra gente aqui hoje? De alguma Hoje coisa, não, hoje eu música? tô... Hoje eu não tô na versão cantora. Mas, gente, é sério. Quem quiser ver Thaís cantando, dá uma chegada lá no arroba dela. Fala aí, Thaís, seu arroba. Thaís com TH, Thaís Vitorino Nutri. Aí, o Thaís Vitorino Nutri e cantora em breve. Assim. Thaís Vitorino Nutri e cantora. É sério que você não vai cantar pra gente? Eu não acredito. Seríssimo. Rapaz, Seríssimo. Ó pra isso. Vão lá no Instagram, me ver cantando. Mas você já se apresenta em algum lugar? Já tem algum lugar que você vai, assim, tipo, com um dia fixo ou a cada 15 dias? Não tenho. Quando eu tava na escola lá também, algumas pessoas perguntaram, você canta onde? Eu falei, aqui na escola só, não canto em lugar nenhum. Em breve. Em breve. Mas isso Na verdade, eu não tenho o grande ativo que a gente precisa, que é o tempo. Não tenho tempo de ficar ali, né, assim, disponível. Esse realmente. O meu professor vai assistir e vai pensar assim, tá lá falando, mas nem pratica em casa. Porque a grande celeuma dele comigo é essa, né? Que ele tem que praticar em casa. E eu não consigo nem praticar em casa, pra você ter noção. Então, as aulas continuam ainda sendo aquele momento de saúde mental. Mas, quem sabe pro futuro, né? Mas quando é mais uma paixão ali, né? Que gosto muito, que você descobriu ali, mais uma paixão. Gosto. E pro futuro, o que é que Thaís aí vai reservar pra gente e pra si própria? Nossa, para o futuro... Eu sou uma pessoa, assim, que penso grande, né? Então, para o futuro, como você falou do doutorado, então eu penso... Tem umas coisas na pesquisa que eu quero estudar mais com o meu público. Pessoas com doença renal e agregar um pouco a questão de saúde da população negra. É uma área que eu penso muito em me aproximar mais. Quando né? você fala em população negra, o que existe? É algo específico? Diante de todo o contexto histórico, né, da população negra, eles são mais susceptíveis a ter doenças renais, a ter hipertensão, né, por tudo que acontece. Não é uma coincidência o fato dessas doenças estarem mais presentes em pessoas negras. E eu gostaria de estudar um pouco mais essa relação na doença renal, né. Então, são alusões para o futuro, né? Uma grande questão uma lacuna que se existe é que as pessoas com doença renal hoje, elas não têm ainda um acesso de qualidade, ou não têm um acesso mesmo ao profissional nutricionista especializado na área. Então, penso no futuro algo muito de forma com que consiga fazer que isso seja mais acessível. Então, eu penso muito para aquela população de baixa renda, né? Como essas pessoas poderiam acessar esse tipo de serviço e ter esse benefício. Né? Aqui nos bastidores, quando a gente estava batendo um papo aqui, você me confidenciou aqui que lá atrás, antes das suas pesquisas, junto com uma professora que foi a sua mentora, as pessoas com doenças renais tinham bastante restrições e que vocês, através de pesquisa, trouxeram uma nova visão para esse campo da saúde.
Uhum. Traga isso um pouco pra gente poder entender melhor. Né? Culturalmente, nos dias de hoje, ainda vai se ver muito falando o fato de que quem tem doença renal não pode comer carne vermelha, não pode comer banana, não pode comer tal coisa, não pode sair com a família e comer um hambúrguer, não pode sair com a família e comer uma pizza, né? Tem muito essa ideia de restrição. Quando eu comecei na nefrologia, eu tive o belo encontro com a minha professora doutora Maria Helena Guzmão, que é uma grande mentora na Bahia e no Brasil dos alunos, né, da área da nefro, da nutrição e nefrologia. Quando a gente vai para a literatura, na época em que eu comecei a estudar nefrologia, que eu me aproximei da área, a literatura científica e médica ditava um pouco essa ideia da restrição, né? Então, para pessoas que têm doença renal e que precisa conservar essa função renal, tem que restringir proteína bastante, não pode consumir certas coisas, tem que ter cuidado com frutas por conta de aumentar potássio, exames. E ao encontrar Maria Helena, eu percebia que no ambulatório que ela é professora, ela já colocava uma certa flexibilidade, que era uma coisa que me incomodava muito. Então, o fato dela acompanhar muito bem aqueles pacientes, ela era até um tanto ousada e trazia essa flexibilidade. Não, a literatura traz que você deve dar X de proteína, mas quando ela via que o paciente era muito desnutrido, que tinha várias questões familiares, então ela usava o bom senso e colocava além da literatura. Perfeito. E ela acompanhava e observava que esse paciente vinha bem no acompanhamento, ainda que ele não seguisse 100%. o preconizado da literatura. Então, quando eu encontrei com ela, pronto, aqui é minha casa, gostei, porque era justamente o que eu pensava. Eu ficava assim, não é possível que não posso sair dessa margem, dessa faixa, né? E caminhando nesses mais de 10 anos na área, hoje as recomendações já estão mais flexíveis para o que já era praticado na época, que era como se fosse uma ousadia, né? Enquanto profissional, sair da recomendação. E que bom, né? Então, hoje as coisas já estão muito flexíveis para esses pacientes. E por isso eu defendo você que tem doença renal, você buscar um acompanhamento individualizado. Porque é isso que vai fazer com que sua alimentação seja realmente flexível e não aquela alimentação do Google, que é o que vocês fazem. Vocês vão para o Google e aí acham que não pode comer banana, não pode comer carne, não pode comer tomate. E não é assim que funciona. É possível comer de tudo adequado para o seu caso. Tendo acompanhamento, né, do profissional ali próximo, um profissional que seja especializado na área de nefro. Né, o que é mais importante, Exatamente. né? O que é mais importante. Você trouxe para a gente que futuramente você pretende estudar essa questão da alimentação da população negra. E aí eu trago para você como foi ou como é ser negra e nutricionista, mesmo na cidade como Salvador. Você já encontrou alguma dificuldade ou portas se fecharam em algum momento e você chegou a associar isso à cor da sua pele? Ou você passou algum constrangimento que ficou ali subentendido, né? Dentro das sutilezas do racismo brasileiro, que você pode ter sido discriminada, porque aquele tipo de discriminação que a gente não consegue provar, né? A gente só sente. Quem é negro geralmente sente. Mas se você falar, talvez uma pessoa que esteja do seu lado, que viu a situação, vai dizer que foi um exagero de sua parte. Então, você teve alguma experiência nessa sua carreira de nutricionista? O racismo, para ser racismo, as pessoas acham que é só chamar, né, pelos nomes mais aí que existem, que eu não vou repetir aqui, mas de forma velada, sim. Eu vou contar um episódio. A gente já conversou sobre isso nos bastidores e me fez lembrar e retomar esse episódio que aconteceu. No meu início de consultório, eu atendia por plano de saúde. E hoje, atender por plano de saúde, muitos profissionais não querem, porque o retorno é baixo, né? Então, no meu início de carreira ali, eu atendia. E quando a paciente chegou na clínica, eu atendi, fiz tudo, e ela ali, sentadinha, tal. Aí, no finalzinho da consulta, ela perguntou assim, você veio de tal faculdade, né? Ela falou o nome de uma faculdade particular, mas que é muito boa aqui em Salvador. Nas entrelinhas fica subentendido o quê? A consulta foi massa, foi tudo ok, então essa menina aí deve ter vindo de uma universidade boa. Mas ela cogitou a melhor universidade particular. Por que ela não cogitou que eu poderia ser uma aluna da Universidade Federal da Bahia? Pois é. Porque ainda tem um imaginário ali, né? Exatamente. Existe um imaginário muito forte.
E, na verdade, a gente termina sempre sendo consultado para saber se o nosso currículo é aquilo mesmo, né? A gente está sempre sendo testado. Sim, a impressão que eu tenho é que a gente está sempre sendo testado, principalmente quando a gente está nesses lugares onde não é comum de se ver, ou pelo menos não era há algum tempo, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa de me posicionar muito, então isso impõe, eu acredito que impõe uma certa barreira para que sofra essa agressão mais direta, né? Mas ao mesmo tempo, me posicionar muito também faz com que algumas pessoas, mas isso para mim eu acho ótimo, porque aí eu já vou separando quem fica e quem sai, né? E isso cria ali alguns atritos com algumas pessoas, isso eu percebo, mas não vou mudar a minha forma de ser. Se eu quero chegar onde eu vou chegar, eu vou fazer e não vai me impedir. Temos que ir para cima, né? Temos que ir para cima. Não tem jeito. Você também é palestrante. Conta um pouco aí sobre essas palestras que você costuma fazer para empresas, né? Para pessoas também da área de nutrição, porque a nefrologia também tem crescido, né? Tem outros nutricionistas buscando essa especialização e você, como referência nacional, tem feito algumas dessas palestras. Como funciona esse mundo, né? O que é que você tem visto aí nessa evolução? Atualmente já fiz palestras em congressos, né? Já fui em hospital fazer treinamento com nutricionistas que estão na área hospitalar. Porque por mais que a gente tenha profissionais que estão no hospital, que atendem pacientes, mas vai ter ali o caso daquele paciente da nefro que vai precisar da abordagem de uma profissional que tem especialização na área, que tem a vivência, na verdade, né? Quem tem o costume de acompanhar aquele paciente vai ter sempre um olhar diferente. Vai ver um detalhe do exame, vai ver uma coisa já tem noção de como aquele caso vai avançar, né? Então, isso faz a diferença. E o meu papel quando eu vou no hospital, em algum local, fazer palestras, treinamentos, é justamente dar esse know-how para aquelas pessoas que muitas vezes não têm vivência, né? E que fica preso na literatura. Às vezes, quando você vai para o que está escrito ali no guideline ou na diretriz e indica fazer tal coisa, mas você vai ter um caso específico que, às vezes, a minha vivência vai trazer, na prática, eu já atendi um paciente assim e eu acho que você conduzir dessa forma vai ser melhor, né? Sim. Então, isso é bem interessante. Tive excelentes experiências quando eu tive a oportunidade de palestrar no Congresso Brasileiro de Nefrologia, no Congresso Norte e Nordeste de Nefrologia. E isso me enriquece muito enquanto pessoa, enquanto profissional. É muito bacana caminhar pelos congressos. Aí eu tenho noção de como a rede social é potente, porque eu caminhava no congresso e as pessoas ficavam, nefropovo, né? Isso é legal, né? Porque eu tô na rede social e eu chamo meus seguidores de nefropovo, né? E eu ficava, nefropovo! Então alguém sorria, eu não sei quem é, mas tá sorrindo porque me conhece da rede social. E receber esse carinho da galera é muito massa, eu gosto bastante. Então tá sendo uma experiência ímpar pra mim. E aí, hoje você já, com todo esse contexto e respaldo e autoridade que você já tem, o que é que você falaria para a Thaís, que estava entrando na UFBA ali, assustada ainda com aquele curso novo? O que é que você falaria para ela? Vou falar para a câmera, Thaís, minha filha, descanse um pouco, você praticamente já venceu. O que vem agora é lucro, bora trabalhar com inteligência, maturidade e buscar a qualidade de vida. É isso, relaxa o coração. Boa, gostei. Relaxa o coração, sem pressão. Tá, esse foi o recado para Thaís. E para a galera que tá lá, que agora já enxerga você ali como uma referência, uma mulher negra, né, ocupando esses espaços, o que é que você falaria para quem tá chegando? Você que tá em sala de aula também, né? Você ensina, acho que em 2 faculdades. Eu ensino em 2 pós-graduações, né? Que, inclusive, são aulas online, então eu tenho alunos do Brasil inteiro, né? E isso é muito bacana também. Tá. E aí, para essa galera que está chegando, jovens e jovens adultos já mais experientes, o que é que você traz para essa galera? Assim? Qual o recado que você daria hoje sobre a profissão? Vou falar muito da vertente da área da nutrição e nefrologia, que é a área que eu atuo. Se você é nutricionista e tem o desejo de se destacar, de fazer um bom trabalho, gosta de estudar, a área da nutrição e nefrologia é uma grande oportunidade para você se especializar. É uma área onde temos muitas pessoas, tem uma grande demanda por profissionais capacitados, então é uma área que vale a pena, pode trazer um bom retorno, mas tem que estudar bastante. Você precisa dominar. Então é estudar até aquele assunto ficar fácil na sua cabeça
para você passar isso para o paciente. Quanto mais você tem o poder de ensinar o paciente, de convencer por que ele precisa fazer aquelas alterações, é isso que vai te auxiliar. E é isso que eu faço na minha prática. E acredite no seu potencial, acredite na possibilidade de mudar o futuro. Eu consegui, você também pode. Olha aí. Segue a dica de Thaís. Agora, uma pergunta que eu sempre faço aqui para os entrevistados, né? Seguindo aqui o nome do nosso podcast. Para você, dinheiro não é tudo. E por quê? Para mim, dinheiro não é tudo. Eu sou o tipo de pessoa... Acho que eu quase me encaixaria naquele pessoal minimalista. Então, eu sempre... é meu tema de terapia sempre. Eu sempre falo assim, eu não quero ser uma pessoa de ter muito dinheiro, sabe? Eu quero ter o dinheiro suficiente para manter ali meu custo de vida. Quero viver bem, quero viajar, quero comer coisas que eu gosto, quero ter saúde, quero proporcionar coisas boas para minha família. Então, não sou uma pessoa que gosta de luxo, né? Não sou muito de performance da rede social, de estar em locais luxuosos tirando fotos, né? Tem gente que gosta de estar com o carro do ano, com o celular mais caro. Eu não sou tão consumista, então isso me ajuda muito até na minha vivência do dia a dia, né? De não ser uma pessoa com muita dívida, que paga coisas muito caras. E ter muito dinheiro para mim não é o meu ideal de vida. E para mim, dinheiro é uma consequência. Ao longo da minha vida, o dinheiro foi muito uma consequência de um bom trabalho que eu sei que eu desempenho. E aí o retorno vem. De seguir né? um propósito. Então você segue seu propósito, você é uma boa profissional, automaticamente você tem um resultado. E o resultado vem em forma também de dinheiro. De dinheiro, exatamente. Né? E isso é muito importante, até porque os profissionais, a gente trabalha, a gente também precisa ser remunerado e bem remunerado. Bem remunerado. Bem remunerado, muito importante. Gente, essa é Thaís. Né? Essa pessoa, esse profissional, né? Essa referência daqui de Salvador para o mundo, para o Brasil, que está aí nas redes sociais. Compartilha de novo as suas redes sociais. Sim, fala aí, tem curso, né? Fala aí para galera se você tem curso, tem e-book. O que é que você traz para a gente aí a mais aí? Até então, estou como professora da pós-graduação, então vocês podem me ter como professora. Na rede social, eu compartilho muito tema bacana para você que é estudante de nutrição, para quem é nutricionista que não era da área de nefro ali. Então, Thaís com TH, Vitorino Nutri. Me sigam no Instagram, isso vai ajudar bastante vocês. Se você conhece pessoas com doença renal, também vale a pena estar por lá, aprendendo a cuidar do seu processo de saúde e doença. Você falou das aulas de pós-graduação, mas não disse onde. Fala aí pra gente. Eu sou professora atualmente da pós-graduação de Nutrição e Nefrologia do INADES e do Instituto LG. São 2 unidades de pós-graduação, então são aulas online, então você de todo o Brasil, de outros países, também podem ser meu aluno e aluno de vários professores, também bacana, na pós-graduação. Que legal, gente. Para mim foi uma honra ter Thaís aqui. Eu espero que a gente se encontre novamente para mais pautas como essa. Né? Hoje a gente falou um pouco aí de nefrologia, de emagrecimento, de carreira, de finanças. Né? Então é importante a gente deixar as pessoas na mesma página. Né? São assuntos importantes, assuntos que estão aí no hype. Né? Todo mundo hoje está falando de emagrecimento. Se você colocar no Google aí, vai aparecer diversos. Então a gente não sabe ainda o que é certo e o que é errado. São muitas opiniões e nada melhor do que a gente tirar essas dúvidas com quem entende, com quem tem autoridade para falar, né? Com quem realmente deve falar sobre determinado assunto. Então, uma honra, agradeço você ter vindo aqui. Eu também agradeço, obrigada. E parabéns pela sua presença. Gente, até o próximo.